E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar um suporte, como analisar uma resistência, você entende como definir uma tendência, como operar uma tendência, né? Como você chegar a um entendimento lógico de uma movimentação gráfica para você fazer as suas entradas. Então aqui eu vou dar super dicas, eu ensino várias coisas para que você se desenvolva como pessoa e conquiste justamente essa visão que muitas poucas pessoas têm. Então enquanto eu estou conversando com você aqui, já fiz uma entrada ali naquela região, vendo a possibilidade da correção da tendência numa região bem definida ali. Você que é novo, que está chegando aqui no canal, que quer aprender mais sobre análise gráfica, qual o melhor ponto de entrada, como eu analisar o gráfico de uma forma correta para fazer minhas entradas bem sucedidas, você está no lugar certo. Basta você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Todos os dias nós temos super aulas aqui, super dicas, onde eu procuro mostrar para você a realidade do mercado e fazer com que você entenda que essa análise que te ensinam onde tocou na linha entrou, essa análise esdrúxula aí de faz uma marcação, é só apertar o botão e vai, isso aí não existe, tá? 2 toques, 3 toques, 4 toques, a análise gráfica não tem nada a ver com isso. Então, a operação está chegando ao final, tá lá, ó. Qual foi a minha entrada aqui? Região de resistência, né? Máxima da resistência dessa região. Por quê? Porque se eu dividir o gráfico aqui, eu vejo a região de prêmio, a região de desconto, eu vejo região de demanda, eu vejo região de oferta e aqui eu ainda vejo o gráfico ofertando. Então se o gráfico está ofertando aqui e está mantendo a venda como ele manteve no passado, depois que ele deixou esse emaranhado de candles me mostrando a possibilidade de venda, de busca no fundo, eu fiz a minha entrada aqui tranquilamente. Então, como que eu posso entender, por exemplo, que eu posso fazer uma venda nessa região porque ele está nessa região? Existem vários sinais. É o contexto gráfico, é o jeito que o preço está naquela região, é a movimentação da tendência, é a estrutura do gráfico e também o padrão de vela aqui nessa região. Então, sobre o padrão de vela, inclusive eu deixo um e-book aqui inteiramente grátis para você fazer o download, para você fazer as suas aplicações, as suas entradas. Basta entrar no canal do Telegram e fazer o download, tá? Qual é o canal do Telegram? Está aí no ícone do banner do canal ou aí no link da descrição do vídeo, você vai entrar lá, né? O meu canal do Telegram é o Treinamento Hunter, cuidado com falsos perfis, você vai entrar nele, vai vir em mensagem fixada, ó, vai abrir, tem 2 links aqui para download, você escolhe qual utilizar. Aqui dentro você vai ver alunos dando seus testemunhos, resultados de alunos, você vai aprendendo, se você ainda não é aluno, com os alunos como é que eles fazem. E você vai ver os links do YouTube, é isso que você vai ver aqui dentro. Ó, saudações Cadu, bom dia, esse aqui é o Décio, né? Razões, zonas, impacto, diminuindo os riscos, observação, paciência, gratidão ao mestre. Então o Décio vai dando uma dica de que ele fez para trabalhar aqui. Essa aqui é a Joyce também, ó. Bom dia, professor. Já passei para agradecer pelos ensinamentos. Estou melhorando a cada dia. Olha o que a Joyce diz, ó. Dedicação, constância e treinamento. Olha o que o Décio diz. Observação, paciência, gratidão ao mestre, com treinamento. Vocês viram que são os alunos diferentes falando a mesma linguagem. É isso quando você começa a aprender análise gráfica. Esse aqui é o GISO, ó. Gratidão, manda os seus resultados. Aqui também o André mandando seus resultados de ontem à noite, ó, explicando tudo o que ele fez no gráfico, você pode ver, links aqui das aulas. Esse testemunho é muito interessante, ó, isso aqui foi o Cauã, ele me mandou ontem. O Cauã, quando ele foi fazer a aquisição do treinamento, ele tinha dificuldade porque ele não tinha Pix, não tinha conta bancária, aquela confusão. Aí ele fez uma transferência bancária para mim, ainda demoramos, né, quase uma semana aí para ser feito, para resolver, e o que me deixa feliz é a força de vontade e dedicação da pessoa, né? Ele mora, eu não sei se é no Acre que ele mora, eu não me recordo onde o Cauã mora, e aí ele manda um seguinte recado para mim ontem, ó.
Boa tarde, professor. Tudo bem com o senhor? Apenas passando para te agradecer, professor, pelo tempo que se dedicou para preparar a aula de treinamento. Ano passado, antes de eu adquirir seu treinamento, eu estava perdido. Nem eu mesmo acreditava mais em mim mesmo. Hoje estou vivendo a melhor fase do mercado de OAB. Eu consegui superar a ansiedade que eu tinha e medo. Eu não sei mais o que é perda no mercado. Olha isso, ó. Quando eu falo para vocês que stop loss é coisa de quem não sabe operar, vocês não acreditam em mim. Tá aí o aluno falando para você, ó. Eu não sei mais o que é perda no mercado. Faço todos os dias saques agora. Obrigado, professor, e muito obrigado. Obrigado você, Cauã, por dar o seu testemunho. O Cauã, ele não manda resultados, ele não é uma pessoa de ficar me mandando resultados. Alguma pergunta ou outra para ajustar e bora lá. Tá lá, ó. Cauã, vivendo do mercado, fazendo saques todos os dias, né? Olha a entradinha com efeito, fazendo movimentação. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa sobre treinamento também, você pode mandar uma mensagem aqui, ó, no meu direct, tá? Do Instagram. Qual que é o meu Instagram? Cadu Rinaldi. Aqui no link, na bio, né? Você tem o link do acesso ao treinamento fechado e também do meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida. Lembrando que o treinamento ainda está com 60% de desconto. Então, se você quiser ser aí como esses alunos vitoriosos, sabendo o que está fazendo no gráfico, ter a convicção do que é análise gráfica, saber realmente como opera, parar de entregar dinheiro para a corretora, será bem-vindo. O seu acesso é vitalício ao treinamento e os ajustes, as aulas, os tiras dúvidas são direto comigo, tá? Não tem equipe, não tem representante, sou eu mesmo, é comigo que você vai aprender, tá bom? Então vamos para um outro ativo aqui, ó. EURUSD, agora EURUGBP foi na parte de cima, olha como o EURUGBP está. Que gráfico bonitinho, né? Olha só, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Meu Deus, não quero saber desse gráfico não. Vamos ver, né? Se os gráficos tiverem, ó, só tem 6 ativos abertos. Um nós fizemos, já que foi o EURUSD. Se tiver oportunidade, nós entramos. Se não, o mercado é feito de oportunidades. Se tem oportunidade, a gente faz entradas. Se não tem oportunidade, a gente não faz entradas. Ó, preço em região de oferta, aliás, demanda. Por que tem gente vendendo aqui em região de demanda? Você consegue explicar para mim, ó? Se aqui é uma região, eu tracei essa linha para você ver. Eu vou colocá-la de amarela para você compreender melhor. Se aqui é uma região que o preço está fazendo uma demanda, por que tem gente vendendo aqui? Quem será que está vendendo? Quem será que está vendendo aqui? Ó? Eu vou até entrar com mais 2 taxas. Quem será que está vendendo aqui nessa região? Olha esse desenho aqui. Ó. Você consegue compreender esse movimento aqui? Ó? Olha isso aqui. Isso aqui alguém descarregou movimentação lá no Forex. Se nós estamos numa região onde a região é de compra, por que tem gente vendendo ali? Você consegue entender isso? Por que tem gente vendendo naquela região? Eu também não consegui entender. Agora, quem sabe, quem conhece o mercado, vai lá e faz, ó. Tá lá. O que aconteceu? Todo mundo vendendo naquela região. O que o Cadu fez? Compra. Por quê? Olha essa região, gente. Região de demanda. Região de demanda. Zone to zone. Ó, zona de oferta, zona de demanda. Ou seja, zona para zona, de oferta para demanda para oferta. Se o preço fez todo esse desconto, se alguém oferiu lucros lá no Forex fazendo todo esse movimento gigantesco e aqui deixou uma região de demanda, de liquidez, aqui é uma região de liquidez. O que o gráfico veio fazer aqui? O gráfico veio só, o grandão, ele veio só buscar essa liquidez. Para quê? Para depois subir com o preço novamente. É isso que ele veio fazer. Você tem que entender o contexto gráfico, o contexto da movimentação gráfica. Você tem que entender o que está acontecendo no gráfico, gente. Gente, aprenda um negócio. Aprenda um negócio.
o gráfico ele é vivo. Ele é vivo. Todo dia ele faz o mesmo movimento. Eu costumo dizer para o pessoal, os gráficos são todo dia como você vem tomar um café aqui no gráfico. Tem um bolo diferente, você não sabe qual é o sabor. Mas o bolo vai estar aqui. Um dia bolo de chocolate, outro dia bolo de cenoura. Se o gráfico mostra toda essa liquidez, e o preço está caindo, alguém está vindo buscar essa liquidez aqui. Um grandão está vindo buscar. Só que aqui é uma região de demanda. Ele está fazendo um zone to zone, né? De uma zona a outra zona. Ó, fazendo um movimento clássico do mercado. Movimento clássico do mercado. E aí tem um monte de gente vendendo nessa região. Como pode isso? Ah, Cadu, mas aqui ó, é uma tendência de baixa. Ela vai romper e vai seguir. Pode até romper e seguir, mas ali naquele exato momento não é movimento de venda. Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Ó, isso aqui é liquidez. Liquidez do mercado. Ó. Liquidez. Região de demanda. Região de oferta. O que o grandão lá do Forex está fazendo? Ele está fazendo um zone to zone. Ele está saindo de uma zona de oferta e indo buscar liquidez na zona de demanda. Por quê? Porque ele precisa oferir lucros. Então, no momento que ele ofere lucros, ele vai buscar a região. Agora, na região aqui, o que ele faz? Ele compra. Ele precisa de vendedores na região. Aí ele compra. Então, quem entende, quem sabe do gráfico, quem compreende as movimentações gráficas, sabe o que eu estou falando. Agora, quem não é estudioso, quem não estuda, quem não conhece análise gráfica, quem não sabe o que o gráfico faz no mercado, só apanha do mercado. Não dá para acreditar que tem gente que numa região de liquidez dessa aqui está fazendo venda. Aqui é região de compra, gente. E você viu que tinha um monte de gente tentando vender aqui. Por isso, inclusive, eu fiz até compra nessa região. Então, ó, suporte, região de demanda, região de compra. Resistência, região de oferta, região de venda. Todas as vezes que o gráfico está trabalhando com região de oferta, com liquidez, toda vez que o gráfico está trabalhando em região de demanda com liquidez, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer ação para aquilo que a região nasceu. Se a zona de oferta nasceu para ser vendida, é uma região de venda. Se a zona de demanda nasceu para ser comprada, é uma região de compra. Você não pode inverter os valores gráficos. Você não pode inverter para aquilo que foi feito aquela região. Por isso que eu sempre falo para vocês. No gráfico, a gente estuda, na análise gráfica, a gente estuda o gráfico em si e seu contexto. A gente estuda região. Pronto. Olha o patamar de importância. Depois a gente estuda tendência. Depois a gente estuda candle. E, quiçá, para os mais estudiosos, volume. Isso aqui existe uma hierarquia, gente. Primeiro vem gráfico sua estrutura, depois vem região, depois vem tendência. Vem candle por último e volume para quem quer se aprimorar. Isso é uma hierarquia. Você não pode utilizar a região sem estar encaixado no gráfico e seu contexto. Você não pode utilizar tendência sem estar encaixado em região. Você não pode utilizar candle sem estar em tendência, região e contexto gráfico. Você não pode utilizar volume sem estar com candle, tendência, região e contexto gráfico. Entendeu? Uma coisa está interligada à outra. Você não pode mudar a chave da análise gráfica, porque ela existe há mais de 100 anos e é estudado. Você não pode buscar só preço na região. Você tem que buscar a causa do movimento. Então, aprenda a operar regiões de demanda e oferta no gráfico de opções binárias. Aprenda a entender como é que funciona as regiões de oferta e demanda no gráfico para você saber se você pode comprar, se você pode vender, porque você precisa saber ler o gráfico. Você precisa saber interpretar o gráfico. Você precisa entender como é que funciona o gráfico, tá? Vamos ver se tem algum outro ativo aqui. Se tiver algum outro ativo, a gente faz a entrada, tá? EURUSD já fizemos entrada, então só sobrou o GBP-USD. Vamos ver o GBP-USD?
Ó, não tem nada de interessante GBP/USD, não tem nada de interessante. Então, ó, fiz uma entrada aqui em euro USD. Olha aqui para você entender novamente o que eu estou falando. O que é isso aqui? Ó? Região de oferta. Né? Região de oferta. Região de oferta eu faço o quê? Venda. Olha o gráfico. O que o gráfico veio fazer? Veio buscar zona de demanda. Zone to zone. Entenda a dinâmica do gráfico. Zone to zone. Ele veio buscar a região. Região de zona até outra região de zona. GBP JPY. Entenda o gráfico. Olha o gráfico fazendo a movimentação. Olha o gráfico fazendo. Eu vou abrir o gráfico para você ver. Zona de oferta. Zona de demanda. O que aconteceu o gráfico? Fez uma liquidez aqui nessa região. Olha quanta coisa para vir buscar de venda. Ele saiu da zona de oferta, foi lá na zona de demanda para buscar liquidez e voltar o gráfico. Zona to zona. Entenda como é que o gráfico funciona. Entenda como é que o gráfico funciona. Os outros gráficos estão funcionando sem lógica e sem razão. Eu vou entrar em gráfico operando sem lógica e sem razão. Tem 6 ativos abertos. Dos 6 ativos abertos, tem 2 que estavam trabalhando com lógica e razão, que é o GBP/JPY e o euro USD. Eu fiz 54 dólares aqui, mais 164 dólares aqui, mais de 200 dólares. Tá ótimo, tá perfeito. Você precisa entender que existem questões básicas, linguagem básica do gráfico que você precisa entender. Ontem mesmo uma pessoa do YouTube veio perguntando assim para mim: eu não sei se eu consigo aprender porque é difícil tal. E eu falei, você precisa aprender a linguagem. Eu falei esses dias, tem uma aula que eu trouxe esses dias. Você só desconhece aquilo que você não tem conhecimento. Tem um livro que eu li muito tempo atrás chamado A Linguagem do Amor. É um livro para casais. Tá? Você que quer namorar, você que está casado, quer ler um bom livro para ajustar o seu casamento, para fazer a sua parte, né, do casamento, chama A Linguagem do Amor. Por que chama Linguagem do Amor? Porque quando você está namorando, você está numa linguagem de paixão. Depois que há um casamento, que você tem um tempo com a pessoa, já está numa linguagem de amor. São linguagens diferentes. E aí você precisa aprender essas linguagens. Aprendendo, você age de acordo com aquela linguagem, de acordo com aquela situação que você vive no momento. O gráfico é a mesma coisa. Se você conhece a linguagem gráfica, se você conhece e sabe ler o gráfico, sabe interpretar o gráfico, sabe fazer o contexto do gráfico, sabe fazer a leitura do gráfico, você sabe operar um suporte de resistência, você sabe operar uma tendência, você sabe o que é uma região bem definida, você sabe operar uma região, você sabe ver o volume, você sabe utilizar um padrão de candle como gatilho de entrada, ótimo, você está aprendendo as linguagens. Conforme você avança nas linguagens e conforme você aprende mais sobre o gráfico, mais conhecimento você tem. Para uns isso leva pouco tempo, para outros leva um tempo maior. Até mesmo sabendo a hora de não entrar em gráfico, até mesmo sabendo a hora de não operar. Por exemplo, eu não abri aqui esse GBP/USD, olha isso aqui. Como é que eu vou operar um gráfico como esse? Olha quanto pavio. Ontem mesmo um aluno lá de Portugal entrou em contato. Como é que eu sei que um gráfico é ruim? Dá uma olhada nisso aqui. Mostra volume e mostra candle como esse. Mostra volume e mostra um pavio como esse. Um gráfico travado, regiões distantes. O gráfico não bate uma coisa com outra. Não bate, não tem lógica, não tem razão. Olha como ele movimenta rápido demais. Isso aqui é volatilidade. O que você tem que fazer? Ficar fora disso, tá? Quer aprender? Quer saber como faz realmente? Quer saber operar de verdade? Dá uma olhada na entrada que eu fiz. Eu não falei para vocês que ali é região de compra, não é região de venda? E teve um monte de gente no mercado de Forex que tomou na cabeça que não sabe que aqui é uma região de liquidez, que não sabe que aqui é uma região de compra, de demanda. Então, aprenda, busque conhecimento. Se você tem interesse, vem estudar com a gente. Seu acesso é vitalício e você tem um tira dúvidas direto comigo. Agora, não fica aí, né, dormindo na selva, porque o bicho vem e te pega, tá? Isso aqui é um movimento, gente. É um movimento clássico do gráfico. Quem não sabe fazer isso aqui, tá perdendo.
Ah, Cadu, mas o que faz então o pessoal lá no Forex fazer venda? É o capiroto. É o capiroto. O que é capiroto? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento não traz liberdade. O povo perece por falta de conhecimento. O capiroto faz trazer o quê? Falta de conhecimento. Quem não tem conhecimento é porque o capiroto está agindo e não tem liberdade na mente para agir. Tá? É uma analogia para você tomar um choque de realidade que você precisa aprender. Se não aprender, não consegue sair do lugar. Tá bom? Te vejo amanhã numa super aula, numa próxima aula. Espero que hoje você tenha aprendido um pouco mais e eu te vejo amanhã. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho de notificações, não esquece de deixar um comentário. Até amanhã, na próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus.